Boa noite, estamos em mais uma reunião dos estudos de Manual de Ascensão do Serapis Bey, hoje, ou estudos de ascensão pessoal e planetária, porque ele é realizado com base no Manual de Ascensão do Serapis Bey, que está disponível no site Luz Crística, na seção de downloads, para ser baixado gratuitamente, tá? Hoje é dia 25, dia do aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Aos paulistas, bom feriado. E aos paulistanos, bom feriado, né? Porque não é em São Paulo inteiro, é só na cidade. E já estamos na página 68 do manual. Nós vamos reler essa parte e vamos entrar depois na ressonância. Tá? Página 68, segunda parte, Ascensão e como realizá-la. A primeira parte do livro, do manual, foi dedicada aos que necessitam saber para que se preparem para a ascensão. Vimos como a espécie humana tomou essa monumental decisão de transcender o véu da amnésia por ocasião do nascimento, donde decorre que começa em cada encarnação sem saber quem são na verdade. Desde que a decisão de criar esse véu foi tomada, a espécie inteira, metida nos seus corpos e mantida por detrás do véu, tem utilizado uma enorme quantidade de energia para tentar resolver este enigma. De fato, a humanidade optou por acreditar que o espírito é algo que está fora de si mesma. E esse algo ou deu o nome de Deus, ou, ao perceber a imensidade do espírito, criou um panteão completo de deuses que deveriam ser adorados. O homem assassinou o homem por causa das divergências relacionadas com os conceitos que eles próprios tinham inventado. Porém, através dessa gloriosa experiência, a fonte, ou seja, vocês em um sentido mais amplo, aumentaram o conhecimento acerca de si mesma. Eu convido a todos que revejam os estudos anteriores, porque nós estamos estudando já há 6 meses, isso tudo foi abordado nos encontros anteriores que estão aí disponíveis no site, tem o link para o lugar onde está. Essa experiência, porém, chegou ao fim. Chegou o momento de arrumar a trouxa e continuar o caminho. Isto é a ascensão. A tarefa prioritária agora consiste em que todas as projeções do eu-ego escolham conscientemente, a palavra que diferencia tudo é a consciência, incorporar o espírito. Isso significa aliar os 3 corpos de energia de frequência mais baixa com a energia do espírito, permitindo que flua em plena liberdade através deles. Enquanto espírito, tu sempre operastes através do eu-ego, mas ele tem estado demasiadamente preocupado em se aperceber que, por natureza, és primordialmente espírito, em vez de um corpo com sentimentos, que crias a tua realidade através dos próprios pensamentos, que cada coisa que vês não passa de energia capturada para te dar a sensação de solidez. Isso foi estudado anteriormente. Que vives num estado de alerta total e consciente do espírito que te permite saber, sem qualquer dúvida, que todos são espírito, constituído pela mesma coisa que constitui a fonte, que há diversos níveis de conhecimento e um amor incondicional desconhecidos nesse planeta há centenas de milhares de anos, que podes criar conscientemente qualquer objeto ou circunstância que desejas, desde que estejas consciente do tipo de amor incondicional que tal pode requerer. Muito lindo, porque nos estudos anteriores ele falou que o amor não é uma ação, o amor é recepção, é uma coisa passiva. Vocês podem ver lá atrás que está tudo disso. Nessa segunda parte, veremos o que é necessário para que o teu eu-ego se aperceba finalmente de tudo isto. O irônico em relação à ascensão é que ela deve começar com a descida do espírito aos campos físico, emocional e mental. Ora, enquanto espírito, a espécie humana é responsável por esse processo. Veremos então o que poderás fazer para que a personalidade não obstrua o caminho.
Deves ter consciência do que está a passar-se e, claro, desejar que isso se conclua. No entanto, desde que construas metade da ponte, o espírito construirá a outra metade e ambos se encontrarão no meio. A tua parte desta tarefa é retirar a vibração mais lenta dos teus campos, alinhá-los e prepará-los para lidar com um forte influxo de energia de alta frequência, que somos nós também. Nós não vamos ser invadidos por uma coisa que seja externa a nós, uma coisa que seja estranha aos nossos campos, porque nós somos compostos de tudo, desde a fonte até o mais denso, de todos os seres de luz, de todas as vibrações, nós temos tudo latente em nós. Por isso que ele fala do amor incondicional. Porque é essa passividade, essa receptividade que faz com que nós, não pelo mental nem pelo emocional, nós nos conectemos com o divino em nós. E como é essa conexão? Deixa eu só terminar de ler esse parágrafo. A parte do espírito é inundar esses campos com energia que te é própria e completar o alinhamento. Eu nem preciso do manual. Fofocão. Eu gosto das fofocas aqui, eu sozinha é uma lástima. Escute, eu engasgo, afogo. Não é um movimento, a ascensão, como já foi dito, não é um movimento de baixo para cima. Nós não vamos flutuar, nós não vamos em busca de, nós não vamos pairar sobre a terra. Ou essa parte foi para o outro lado. Viu? É uma coisa que é feita, é como se nós incorporássemos o nosso divino. Então a ascensão é entrarmos em contato também utilizando do nosso emocional, do nosso mental, do nosso físico, para que eles abarquem essa energia. E não nós fingirmos que eles não existem e vamos constantemente em busca de. E aí as pessoas falam, mas eu estou desconectada. Porque esse vai e volta, porque a gente fica aqui, não é? A gente mora aqui. E vai e volta, e vai e volta. Então, para não ficar neste elevador, há de se incorporar em nós o nosso eu divino. Na matéria. Por isso que fala que Gaia, que nós, que a negada toda vai ascensionar para a quinta D. É físico, faz pum. Entenderam? Por isso que a matéria nunca pode ser excluída como se fosse, ou nosso campo mental, nosso emocional, como se fosse uma coisa de menos importância, de menos valia. Ela é o nosso principal veículo enquanto encarnados. Tá? E se estamos encarnados, não é toda aquela maravilha que já foi descrita, que já foi falada nas aulas anteriores, tá? Nos encontros anteriores. Tudo é evidentemente espírito. Trata-se simplesmente de quanta distorção existe no eu ego quando o expressa. Nessa segunda parte, vamos encontrar informações e sugestões para esse processo. Todavia, é preciso entender que a ação é diferente para cada pessoa e que, portanto, as sugestões são muito genéricas. Ou seja, não existe receita de bolo. Nós somos pessoas individualizadas na nossa expressão divina, todos nós temos uma história particular e única, que é abençoada por todos os seres, todos respeitam, e quem não respeita isso não está muito assim preocupado com a ascensão. Está preocupado em botar uns obstáculos, vamos dizer assim, não é? E ela é para todos, tá bom?
Felizmente, à medida que os canais entre... então, voltando lá. Nós devemos nos respeitar muito como seres que nós somos. Então, o que pode ser bom para um, pode não ser a dose específica para o outro. Por isso que se falam, que a mesma coisa é falada de diversas maneiras, para que quando as sementes são plantadas, não é? Falo eu, falo outros canais que eu conheço, falam seres de luz, fala padre, fala pastor, todo mundo fala. Aí, a sementinha está plantada, brota, você fala, entendi. Porque, olha, eu ouvi tanto isso e não, agora eu entendi. Por quê? Porque nós somos seres individualizados. Nós temos a nossa história, entendeu? De repente, quando entra na nossa frequência, fala, entendi. Nós não vamos falar em grego com quem está com alemão, entende? Não está preparado o ouvido. Então, se você falar em alemão, o cara vai, sim, entendi. Tá? É isso. Não existe mais, não existe menos, não existe melhor, não existe pior. Existe o apropriado. Tá? Eu acho que a gente precisa respeitar muito esse apropriado em nós. Felizmente, à medida em que os canais entre o eu ego e o espírito vão se abrindo, cada vez mais o espírito assumirá o papel de guia, um papel que já desempenhou muitas vezes antes. O espírito é Deus mesmo que ele está falando. Este guia pessoal é muito valioso, muito mais valioso do que qualquer outra coisa que possam receber de mim, ou de mim, Serapis Bey, ou de mim, Eliana, ou de qualquer outra autoridade externa. A chave chama-se confiança. Com a natureza humana se acostumou a dar muita atenção ao que provém do exterior. A parte fundamental desse processo é aprender a confiar no espírito, em vez das autoridades externas. Porque mesmo que as pessoas queiram te ajudar no melhor do que elas entendem como melhor, às vezes esse melhor não é o apropriado para a gente. É só uma questão de ser apropriado ou não apropriado, e não certo ou errado. Lembra-te da gelatina de que falamos antes e do que se passava com a amarela quando a onda estacionária era aplicada à vermelha? Lembra-se como gradualmente esta começava a construir a mesma onda estacionária? Lembra-te de como é que, se a amarela estivesse no interior da vermelha, vibraria simultaneamente como a vermelha? Pois bem, foi estudado, está aí gravado. Por seres algo físico no plano físico, tu está completamente rodeado pelo campo do planeta. Os teus campos não só interagem com os das outras pessoas, captando as energias delas e criando as suas próprias ondas estacionárias, mas também estão imersos no campo planetário. De certa forma, eles estão predispostos, quer à energia dos campos alheios, individuais, quer a energia dos campos planetários globais, da realidade de consenso. É por isso que as ondas estacionárias são inevitáveis e alguma delas nada tem de agradável. Depois eu vou abrir oportunidade para todo mundo fazer pergunta, tá? Portanto, é necessário que ocorram duas coisas: que reduzas a predisposição para ressoar as ondas estacionárias que não deseja. Ou seja, aqui ele está abordando como é que faz para a gente não ficar vendido à mercê de coisas que a gente não quer. É muito interessante. Aham. Eu não quero ser gorda. Nesse momento você está atraindo essa. É a ressonância, não é? É isso, por isso que eu estou relendo.
Ah, mas... Pois é, mas 1 hora cai a ficha. Por isso que a gente faz... Vocês estão estudando? Vocês estão ouvindo o que a Lúcia está falando? Que embora ela ouça, nós todos, que a gente ouça várias vezes... tá. Tá bom, então vou falar. A Lúcia está falando o seguinte, que nós sabemos o que nós não queremos. Não queremos ser gordos, não queremos ser feios, não queremos ser pobres, não queremos ser o que mais? Chatos. Nós não queremos, a gente tem bem... a gente sabe o que a gente não quer. Mas o porquê que é que isso não funciona, não é? Então, por isso que eu estou relendo isso, porque nós vamos entrar na ressonância. Tá bom? Vamos procurar e vamos falar várias vezes e vamos refalar. Por isso que eu gosto. Coloquem o que é que não encaixou, o que é que não encaixou, o que é que não encaixou. Porque nós vamos cercando e 1 hora, se Deus quiser, e todos os seres quiserem, e vocês quiserem, e todo mundo quiser, cai a ficha. Aí fica fácil. Tá bom? Reduzas as predisposições para ressoar as ondas estacionárias que não desejas, que você não quer. Que aumentes a predisposição para ressoar as que deseja. Analisemos ambas as vias. Veremos como poderás desligar-te da energia disfuncional de outras pessoas ou da energia da realidade de consenso. Traduzindo, como é que você não vai pegar a zica dos outros e não vai se envolver no inconsciente coletivo? Isso será feito de 2 maneiras, atuando sobre os seus corpos. Removendo as tuas próprias energias velhas que deixaram de funcionar. Que estão aí meio carro 76, né? Tá na garagem, mas não anda. Elevando as frequências mais baixas, por forma a ultrapassar o nível em que as ressonâncias indesejáveis se podem apresentar. Examinemos como poderás entrar em ressonância com a energia com que desejas impregnar-te, ou seja, com a energia do espírito. Lembra-se que a tua maior ambição enquanto espírito é que, enquanto eu ego, venhas a ascender. Sobre essa ótica, isso significa que o eu ego tem que se redefinir a si mesmo como espírito. Por isso que falam que na meditação a cabeça não deixa, não é? Você vai meditar, vem um pensamento, vem outro pensamento, vem outro pensamento, ou seja, não há interesse do nosso mental de perder o reinado. Então, mas também vocês sabem que brigar com o nosso mental também, se você brigar, você já perdeu a meditação. Porque aí já vira reação. Então ele vem te dar um cutucão. Você está lá meditando. Aquelas meditações silenciosas, o zen e tudo mais, não é? Está lá meditando. Vem o mental te cutuca. Se você começar a brigar com o seu mental, e isso serve para qualquer outro fato energético, você já saiu da meditação, que o objetivo é ficar em silêncio, não é? Em conexão, em paz, vamos dizer assim. Porque é na paz que o nosso eu, o nosso espírito, o Deus em nós se manifesta. Então, deixa passar. É o amor incondicional, a receptividade. Que ele fala que a nossa mudança vai se dar através da receptividade. Nós vemos, mas nós não reagimos. Não, nós vemos a coisa, mas fazemos um movimento proativo. Eu percebi, mas o meu objetivo é meditar. Não, que porcaria, só não tenho roupa para lavar, não é? Esqueci, você esquece. Você lembra onde está a receita que faz 1 mês que você perdeu quando você vai meditar? Aí você pensa em levantar, porque senão você vai esquecer de novo, né? Veja onde é que o cara nos pega, o nosso próprio campo mental. Ele nos pega porque não há interesse de deixar o seu reinado para que o divino em nós se manifeste.
porque ele atua por muito tempo, nós nos confundimos com o nosso campo mental. Aí o que você faz? Vai ter esse... Tudo bem, depois eu vejo. Você já viu criança brigando? Que você sabe que aquilo não vai dar em nada? Você viu, você olhou, continua fazendo a comida, porque é a mesma coisa. Não é, você sabe como é que é o processo. Eles estão lá se encrencando. Aquilo não vai dar em absolutamente nada. Não é brigando de se pegar, né? Mas aquela injeçãozinha de saco de irmão, aquelas coisas que você já sabe como é. Aí você olha, tudo bem, mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. É mais ou menos isso. Você vê e deixa aí, deixa passar. Não vale a pena, na verdade. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Ótimo. Estão conseguindo acompanhar? Só a Áurea, né? Que peninha. Fezinha. Tá bom, gente, vamos lá. Por outras palavras, o teu ego não tem que alterar o que julga ser. Tem que se ver, sentir e pensar tal como o espírito é. O ego sempre foi espírito, embora não tenha a mínima ideia disto. A verdade, porém, é que essa ignorância tem vindo a distorcer muito frequentemente a expressão que o eu ego tem de fazer do espírito. Por conseguinte, é hora do eu ego expandir a sua consciência, deixar cair os véus e medos e incorporar definitivamente o espírito. Trata-se da culminação de todo um ciclo de vidas. Quando o eu ego incorporar... Ai, uma menina... Incorporar o espírito, o tu que conheces passa a ser o corpo do teu eu espírito. Isso que conduzirá em direção à luz qualquer outra encarnação que venha a ter ao longo do tempo. Até alguns anos esse processo era extremamente difícil. Para que pudesses elevar as tuas frequências e mover entre os planos, era necessária muita dedicação e treino prolongado. Agora, porém, as dificuldades desapareceram. Por exemplo, Sananda criou um elevador entre os sistemas dos planos, aquilo que nós chamamos de banda ou frequência unitária. Como todo planeta está a ascender, um magnífico empurrão está em curso para que o número maior possível de seres humanos ascenda juntamente com ele. Nessa segunda parte do livro veremos como fazer. Espera aí, só um pouquinho. Vocês têm questionamentos? Tá. Estão perguntando assim, a preocupação de alguns é, mas eu ascendo e a minha família não ascende. Como é que eu faço? Eu não gostaria de deixar para trás os meus entes queridos, não é? Isso alguns podem interpretar como apego e outros podem interpretar como um grande sentimento. Não importa, importa que isso aconteça. Nós realmente nos preocupamos. Eu vou e o outro não vai? Como é que seria esse ponto de vista egoístico, não é isso? Tá bom. Pois é. Mas na prática é preocupante. Na prática, você fala assim, eu vou, minha mãe não vai, meu filho não vai, eu vou pra onde? Eu vou sentir saudades, eu não sei se o pessoal que eu vou... Vamos pensar humanamente, porque humanamente foi feita a pergunta. Então, na prática é assim que funciona. Eu vou e o cara não vai? E aí, como é que é a história? Muito bem, a resposta é o seguinte. A pergunta canalizada, a resposta também é. Junto com essa nossa
ascensão, a palavra ascensão é um pouco distante, né? Para algumas pessoas ainda é um pouco distante. Consciência. Ascensão se traduz em consciência. Então, junto com essa nossa consciência de que nós somos mais do que seres que têm uma vida difícil, mesquinha, e que sofrem, e que têm parentes, sim, parentes que são perdidos, que são mortos. Hoje eu tô rindo, hoje tá difícil, né? Tá, me acabaram de perguntar do Haiti. Faz de conta que são vocês para não ficar com cara de louca, né? Me perguntaram do Haiti. Muito bem, os vivos não perguntaram, o pessoal do outro lado perguntou. Me perguntaram, como é que faz então? O pessoal do Haiti tá morrendo. Não tô rindo do Haiti, eu tô rindo porque eu falei que alguém ia fazer essa pergunta e fizeram. Bom, como é que a gente vê esses dramas, essas coisas que por muitas vezes envolvem pessoas próximas e queridas nossas? Não é? Onde está esses seres de luz, esse povo que a gente reza tanto para que essas coisas não aconteçam? Muito bem. Também tem essa. Eu também ouvi. Não foi agora, mas eu já tinha visto uma pergunta dessa. Bom, vamos lá. A resposta que estão dando é o seguinte: junto com essa nossa consciência, nós conseguimos, através de uma melhor ressonância com os outros padrões existentes no planeta e no universo, a vibrar numa frequência diferenciada. Nossa, podia falar mais fácil. Podia vibrar numa frequência diferenciada de ressonância, de entendimento, de compreensão. Então, os desastres naturais, ou as mortes, as passagens, as doenças, enfim, tudo faz parte de um processo de vida, porque há de se fazer a passagem de alguma maneira ou de outra para o outro lado. O ideal é que não houvesse tanto sofrimento, mas o sofrimento, na verdade, é causado pela ignorância de algumas situações. Há de ter um grupo destinado a estar no lugar, agora estão falando do Haiti, ou de outras desgraças naturais. Há de ter um grupo destinado a estar ao local quando dos acontecimentos. O que leva as pessoas a estarem no local é um problema delas em particular. Ou seja, existe uma história ou existe um enredo, um motivo para que estejam todas reunidas num lugar definitivo. Agora, é um pouco de pretensão do ser humano desejar saber os motivos que levam Deus ou a própria pessoa a decidir o seu destino. Isso estaria a par do julgamento que nós estamos acostumados a fazer para verificarmos se nós estamos bem ou mal na fita. O que se há de fazer é rezar para que eles façam a passagem da maneira mais lúcida e clara, para que todos sejam beneficiados e os fins atingidos. Porque não só as pessoas que fazem a passagem, mas isso atinge a humanidade de uma maneira global. Não há de se falar em julgamento, se estão bem, se estão mal, se não estão. Há de ser um plano divino para que o momento, e raramente esse plano divino envolve ascensão à base de sofrimento. É um despertar, é uma possibilidade para que o próprio planeta desperte para o que estão fazendo com a natureza em si e a maneira como encaram o viver, a passagem do divino para o outro plano.
Mais alguma coisa? Não, pelo que eu entendi, não. Engataram uma aqui que foram embora. Não, agora eu vou explicar do meu jeito, né? Não. Cai na pergunta do rapaz. Então, vamos deixar os nossos parentes, os nossos familiares, o universo, eles prontos, largados para serem absorvidos por essas coisas, e eu vou ficar sossegado na minha ascensão. Seria essa questão de egoísmo, basicamente, de preocupação, não é? Não, eles falam assim que quando nós entendemos que nós somos o espírito na matéria, nós vemos a passagem da nossa consciência para um grau maior, para um grau mais global, de uma maneira menos dramática. O que acontece é que nós estamos acostumados a pensar, a raciocinar